Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. E a gente quer ter o privilégio de hoje estudar esse capítulo observando a segunda vinda de Jesus, a volta de Cristo, o sinal do fim dos tempos, que é um texto muito importante para nós estudarmos, aprendermos e entendermos sobre coisas que estão acontecendo e coisas também que virão. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, Marcos capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras e frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o seu pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, venham, aqui está o Cristo, ou venham, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos mestres que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Mas, naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão no céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como o homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao anoitecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que eu digo a vocês, a todos digo, vigiem. Texto um pouco extenso, mas um texto muito importante para nós observarmos diante daquilo que estava acontecendo na vida de Jesus. Jesus, falando aqui do seu contexto da segunda vinda de Cristo, é interessante nós observarmos que esse é o assunto mais enfatizado na Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo e mais ou menos cerca de 8 vezes mais a respeito da segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e também mais desacreditado que nós temos. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas marcando datas, mas o fato é que nós precisamos crer na segunda vinda de Cristo porque Ele próprio falou disso. E aqui nós temos algumas coisas interessantes acontecendo logo nos primeiros 2 versículos, com os discípulos ficando deslumbrados com coisas visíveis. E Jesus explica para eles algo muito interessante, porque os discípulos ficaram admirando toda a construção do templo, algo tão bonito, tão majestoso, mármore branco, ouro. Esse era o 3º templo construído em Jerusalém e os discípulos eles estavam maravilhados com tudo aquilo. E nós temos que entender que esse era o centro da vida nacional de Israel, o símbolo da relação da nação de Israel com Deus. E o templo tinha sua autoridade, o seu esplendor, mas Jesus disse no versículo 2, ele diz no final do versículo, aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E o mais incrível é entender que isso acontece tanto de forma simbólica, mas também de forma literal, porque no ano 70 depois de Cristo veio uma grande perseguição e a destruição de Jerusalém e a destruição do Templo de Jerusalém. E assim nós temos então grandes coisas acontecendo, mas o fato é que Jesus predisse algo que aconteceu posteriormente, que é justamente a destruição e o templo sendo arrasado pelos romanos 40 anos depois, quando eles cercaram Jerusalém e destruíram a cidade e principalmente o templo. A primeira coisa que nós precisamos entender, a partir na sequência do texto, versículos 13 e 4, é acerca da profecia da destruição de Jerusalém e da segunda vinda de Jesus. O texto está falando que Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, ali estavam Pedro, Tiago, João e André, e eles então lhe perguntaram, de certa forma ali no particular, dizendo, dize-nos, falando para Jesus, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir. É interessante que esse questionamento que os discípulos estavam tendo é um questionamento muito interessante justamente pelo que Jesus acabou de dizer para eles, que não ficaria pedra sobre pedra, todas elas seriam derrubadas. O cumprimento dessa profecia de Jesus, da destruição do templo, acontece então 40 anos depois de tudo isso, quase 40 anos depois, lá no ano 70 depois de Cristo. E é muito interessante que essa era uma nação cuidada por Deus, mas o fato deles terem negado a existência de Jesus fez com que eles perdessem ali muitas bênçãos naquilo que diz respeito ao cuidado de Deus. Os judeus, eles se rebelaram contra os romanos
no contexto ali de 69 a 79 depois de Cristo, quando Vespasiano, que era filho do imperador, aliás, Tito, filho do imperador Vespasiano, era quem dominava na época o Império Romano, e aí Flávio Joséfo, que foi um historiador que viveu na época de Jesus, no seu livro História da Guerra Judaica, ele diz que enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com qualquer pessoa. Ou seja, o que aconteceu não foi apenas a destruição do templo, mas foi quase a destruição de um povo. E muitas pessoas ali foram massacradas, crianças, idosos, sacerdotes, pessoas comuns foram massacrados. Isso nós temos não na história da Bíblia, mas na história contada por um historiador chamado Flávio Joséfo. Portanto, Jesus falou algo que aconteceu quase aproximadamente 40 anos depois. Mas é muito interessante que os sinais da segunda vinda de Cristo que Jesus falou aqui já aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer. E aí nós temos que entender primeiro o sinal que mostra a graça de Deus. Capítulo 13, versículo 10, Jesus diz: é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. A segunda vinda de Jesus vai acontecer depois que o evangelho for pregado a todas as pessoas, a todas as nações. O evangelho é a mensagem da salvação por meio da graça, por meio da fé em Jesus. O evangelho precisa, assim, ser pregado a todas as nações e o campo de ação da igreja deve ser o mundo. A pregação do evangelho é um mandamento claro de Jesus. Jesus diz que a pregação é necessária antes que venha a consumação de todas as coisas. A pregação é um instrumento estabelecido por Deus para chamar os eleitos, aqueles que serão salvos e que Deus já conhece e já sabe, mas que nós, por não conhecer, por não saber, devemos então pregar a todos. Isso é um mandamento, é algo que nós devemos fazer. Jesus morreu para comprar todos os pecadores, para dar a oportunidade para que todos aqueles que vão crer em Jesus possam ser salvos. Sejam quaisquer pessoas de qualquer tribo, raça, povo, língua e nação, assim como diz Apocalipse 5:9. A evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. A igreja deve fazer o possível para testemunhar o evangelho, para pregar o evangelho enquanto tivermos oportunidades. A história das missões mostra que o evangelho tem se estendido do Oriente até o Ocidente, em todos os lugares do mundo. E é muito interessante que a história da igreja, a história da humanidade mostra o evangelho fazendo diferença aonde ele está e aonde ele chega. A reforma protestante, que já aconteceu há mais de 500 anos, prova que o evangelho é vivo e é eficaz. Porque não é somente a mudança de uma religião ou de novas religiões, o começo da igreja evangélica, por assim dizer, mas é a propagação do ensino, da educação, do acesso a ler, a leitura e a escrita que as pessoas não estavam tendo até aquele momento, elas passaram a ter através da Bíblia Sagrada, através da propagação do evangelho. Hoje, os meios de comunicação em massa têm acelerado o cumprimento dessa profecia de Jesus. Bíblias têm sido traduzidas, missionários têm ido a tantos lugares levar o evangelho. Mas há também um segundo sinal que precisa acontecer, que precisa ser vivenciado para nós entendermos que Jesus está voltando, que é justamente a oposição a Deus. Perseguição religiosa, olha o que diz o versículo 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. Verso 11 vai dizer, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. É muito interessante que diante das perseguições, a perseguição religiosa, ela tem estado presente durante toda a história, desde Jesus até aqui.
os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas, todas elas têm perseguido os cristãos. A igreja não precisa temer a perseguição. Nós não temos que ter medo, porque o verso 11 diz que o Espírito Santo está conosco e nós precisamos ser instrumentos do Senhor apenas para testemunhar do Evangelho, para que até mesmo diante e durante as perseguições mais pessoas possam conhecer o Evangelho. A real causa da perseguição, no versículo 13, diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus foi odiado no seu tempo, Jesus continua sendo odiado nos dias atuais. Quem não pertence a Jesus é inimigo da cruz de Cristo. Portanto, nós vamos ser perseguidos porque Jesus também foi perseguido e foi odiado. E como filhos de Deus, como co-herdeiros, como irmãos de Cristo, o ódio vai vir sobre os cristãos também. O período da história inteiro foi caracterizado por aflições, por perseguições à igreja. Muitas guerras aconteceram por causa da perseguição à igreja e ao evangelho. Há também o engano religioso. O versículo 5, ele diz: cuidado que ninguém os engane. E aí o versículo 6, o versículo depois, versículos 21 a 23, vão também nos dizer que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda foi justamente o surgimento de falsos mestres, falsos messias, falsos cristãos, falsos pastores, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho. E nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vimos e ouvimos. O texto diz que vão vir alguns que vão fazer sinais que serão para enganar até mesmo os cristãos e desviá-los da verdadeira fé. Portanto, não é qualquer coisa que é feita, que é vista, que é coisa de Deus. Nós precisamos ter atenção. Nós vemos hoje falsas religiões crescendo, tanto o islamismo dominando mais de 1 bilhão de pessoas, os próprios ensinos do catolicismo, o espiritismo, cultos afro-americanos que vão se proliferando e vão crescendo, enganando as pessoas e tirando elas do Evangelho de Cristo. Nós precisamos estar atentos e nós precisamos pregar o Evangelho. O misticismo está tomando conta até mesmo das igrejas. A verdade está sendo torcida. A igreja tem se transformado muitas vezes numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, o Evangelho num produto de consumo e os crentes apenas em consumidores. Outro sinal que também traz a indicação é o juízo divino. E aí os versículos 7 e versículo 8 vão dizer: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E aí o texto continua trazendo essa descrição que ao longo da história tem havido cerca de 13 anos de guerra para cada ano de paz. Vejam isto. Desde 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado. Não tivemos mais uma guerra mundial, mas pequenas guerras que dentro dos seus países têm trazido tantas dificuldades, tantos conflitos. Foram registradas mais de 300 guerras desde o final da Segunda Guerra Mundial. E é muito importante nós percebermos que nos últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. As guerras são também um sinal do fim dos tempos. Segundo uma pesquisa, quase 50% de todos os cientistas do mundo trabalham em pesquisas de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são colocados na pesquisa e na fabricação de armas. Nós falamos de paz, mas nós estamos em guerra. Gasta-se muito dinheiro naquilo que não é necessário. Porque o que falta para todas essas nações é crer em Jesus. Ele nos dá paz. Mesmo vindo perseguições, Ele nos dá a verdadeira paz.
Haverão também terremotos, versículo 8, versículo 24, versículo 25, você pode conferir na sua Bíblia, mas os terremotos sempre existiram, mas nos últimos tempos eles têm aumentado ainda mais. De acordo com uma pesquisa geológica dos Estados Unidos, de 1890 a 1930 houveram apenas 8 terremotos, medindo 6.0 na escala Richter. De 1930 a 1960 houveram 18. De 1960 a 1979 houveram 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996 houveram mais de 200 terremotos dramáticos. O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Tufões, maremotos têm sepultado cidades inteiras. E assim nós podemos trazer à memória tantas coisas que têm acontecido nos últimos tempos. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17, fala que as colunas do universo são todas abaladas quando estiver chegando o fim. Já vimos o versículo 8 que vai dizer sobre os terremotos e também sobre fomes. Porque fome também é mais um indicativo a respeito da segunda vinda de Cristo. A fome é resultado das guerras. A fome é causada também por abusar da natureza ou também por causa do juízo divino. A fome mata mais do que a guerra. E nós precisamos prestar atenção em todas essas questões. A fome é um retrato vergonhoso da perversa ação do pecado, do amor ao dinheiro. Isso nós também precisamos prestar muita atenção. Os sinais do aparecimento do anticristo, dos versículos 14 a 23, o texto também fala disso. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo, absolutamente tudo que é de Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém vai resistir ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, matar, controlar. Muitos crentes vão ser mortos e assim vão selar o seu testemunho com a sua própria morte, de acordo com Apocalipse 13, versículo 7. O anticristo não é um partido, não é uma instituição e nem mesmo uma religião. É um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele será levantado em tempo de apostasia. Apostasia é desistir da fé. Ele vai perseguir cruelmente a igreja. Ele vai blasfemar contra Deus. Mas no seu auge, Cristo virá em glória e o vencerá. Porque Cristo já é vitorioso e nós não precisamos temer absolutamente nada. Precisamos ter cuidados contra a perseguição, porque dos versos 15 a 18, Jesus está dizendo também que os cristãos devem ter cuidados. A única maneira de poupar a vida no contexto de Jerusalém era fugir ou não entrar na cidade. Com isso, Jesus ele nos ensina que a prudência para cuidar da nossa vida também é uma recomendação importante. O coração compassivo de Jesus revela também um cuidado especial com as mulheres no versículo 17. O versículo 17 diz como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Jesus, nesse momento de falar da sua segunda vinda, do final dos tempos, ele também se preocupa com as mulheres de uma maneira específica. Haverá a grande tribulação. O versículo 19 vai nos dizer, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora e nem jamais haverá. Os filhos de Deus vão experimentar grandes dificuldades, mas o texto está dizendo que Jesus falando acerca da tribulação que caracteriza aqueles dias que vão vir como um período de profunda angústia, mas de curta duração, que ocorrerá imediatamente antes do retorno de Cristo. Essa grande tribulação acontece no mesmo período do aparecimento do homem da iniquidade, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:3, no período descrito como apostasia, 2 Tessalonicenses 2:3, e o pouco tempo de Satanás, Apocalipse capítulo 20, verso 3. Mas também
vamos perceber o cuidado de Deus com os seus eleitos. Olha o versículo 20, quando diz: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Ou seja, os sofrimentos poderiam ser ainda maiores nesses dias tão terríveis que estão por vir, mas Deus abreviará esses dias para que os eleitos, os cristãos, sofram, mas não de maneira tão grande, tão longa. Será um sofrimento difícil, mas a duração não será tão grande. Deus tem os seus eleitos. A igreja de Deus é o povo escolhido antes dos tempos eternos, de acordo com 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. E Deus cuida dos seus. Mas devemos ter cuidado também com a sedução, versículos 21 a 23. O tempo da grande tribulação será também um tempo de grande sedução religiosa. O diabo enviará os seus agentes, os falsos profetas, os falsos cristos, com vestes sagradas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os cristãos. Tanto Jesus quanto os apóstolos Paulo e João advertiram sobre os falsos profetas. Há alguma coisa na natureza humana que ama a mentira e se recusa a crer nas lições do passado. Isso sempre existiu e nós precisamos estar atentos com relação a tudo isso. E a descrição da segunda vinda de Cristo, nos versículos 24 e 25 do capítulo 13, será precedida por grandes convulsões cósmicas. Olha o que diz o verso 24. Mas naqueles dias após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão e os poderes celestes serão abalados. De acordo com o texto de Isaías, capítulo 13, versículo 10, que é também aqui uma citação do Antigo Testamento. Tudo aquilo que é firme e sólido no universo será abalado. O apóstolo Pedro descreve essa cena em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, dizendo assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Esse momento será visível, como diz o verso 26, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Essa é a descrição da segunda vinda de Jesus. Todos verão Jesus. Será algo glorioso, com grande poder e glória, como diz o verso 26. Será algo onde nós perceberemos a vitória de Cristo e dos eleitos. Ele enviará, verso 27, os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Todos os cristãos de todas as épocas serão reunidos nesse momento. E esse momento será incrível. E para finalizar, nós precisamos também perceber que a preparação para a segunda vinda de Cristo ela é necessária. Nós temos avisos claros, versículos 28 a versículo 31 falam um pouco disso. Quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos saber que está próxima a nossa redenção. Os sinais da segunda vinda são trombetas de Deus embocadas para a história. Ele está avisando que ele vem. Ele prometeu que vem. Os seus anjos disseram assim, como ele foi, quando ele foi para o céu, ele também voltará. Isso em Atos capítulo 1, verso 11. A Bíblia diz que Jesus virá em breve. Os sinais da sua vinda apontam para que a sua vinda que está próxima. A palavra de Deus ela não vai falhar. Tenha essa certeza. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. A segunda vinda de Cristo será imprevisível, como diz o verso 32. Esse dia pertence exclusivamente a Deus. Somente Ele sabe. Será algo inesperado. Quando Jesus voltar, os homens vão estar entregues aos seus próprios interesses. Hoje muitos estão comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, jogando, brincando e inclusive pecando. E a nossa vida, ela traz essa dinâmica, mas nós precisamos sempre estar preparados. Por isso nós precisamos estar vigilantes. A palavra de ordem de Jesus é, no verso 37, vigiai.
A vigília aqui não tem o sentido de ficar esperando meio adormecido na sala de espera. Mas esse texto diz que é preciso vigiar, é preciso estar preparado. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas aqueles que andam nas trevas serão apanhados de surpresa. Mas nós somos os filhos da luz e devemos viver de uma maneira santa a expectativa da segunda vinda de Cristo, orando sempre. E lembrando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que eu e você tenhamos a grande expectativa da vinda de Cristo, que será gloriosa, que será fantástica. Mas nós precisamos estar lá, preparados para quando isso acontecer. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra e que o Senhor principalmente sonde os nossos corações e trabalhe em nós aquilo que precisa ser preparado para quando o Senhor vier nos buscar. Ó Deus, nós queremos estar preparados. Nós queremos estar com os nossos olhos focados em Jesus. E nós queremos pedir que o Senhor nos prepare como cristãos, como igreja, para esse momento tão glorioso que vai acontecer. Porque Jesus nos prometeu. E tudo o que Jesus falou está se cumprindo. Por isso nós oramos, nos colocando diante do Senhor e pedindo que o Senhor nos use para sermos testemunhas do Senhor, como igreja local, como cristãos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e que nós possamos, como igreja, estarmos unidos, esperando a vinda de Jesus. Amém?